A ideia, quando a gente fez uma sugestão de pauta, né, com eles, trazer essa sequência assim, de assuntos com uma duração de 50 minutos, é falar por uns 30, 35 minutos, depois a gente dá um debate, né, fazer um petit comité, assim, tem mais chance de interagir com o palestrante. E o assunto que propusemos, que é uma pauta que a gente tem trabalhado muito com os clientes esse ano, até pela minha pesquisa do doutorado, acaba envolvendo assim essa discussão, né, de limites legais no uso das bases de dados, ainda mais em cenários de internet das coisas. A gente está vivendo já há alguns anos o Big Data, a gente não pode dizer que não é já uma realidade, que as empresas vêm desenvolvendo projetos para aproveitar a informação que antes estava mais desestruturada na internet. Acho que a ideia de trabalhar dentro da inteligência competitiva, dentro dos CRMs, conhecer mais o cliente, informação é poder, consegue atualizar melhor as estratégias de negócio, mas do outro lado, foi crescendo também a discussão sobre privacidade, sobre proteção de dados pessoais. E não é um debate só no Brasil, na verdade existe aí uma discussão com opiniões distintas da Europa e dos Estados Unidos, e que nós aqui temos que olhar e tentar entender o que aplicaria melhor para a nossa realidade socioeconômica. Porque usar dados não tem só uma questão de gerar um novo relacionamento, um novo negócio, também tem um viés de proteção, de garantir segurança jurídica nas relações, né? Que não estamos nos relacionando com alguém que não é a pessoa verdadeira. Ou, de repente, aceitando uma garantia, um bem em garantia que já foi dado para outro. Ou numa situação de eventual fraude, eventual devedor, né? Então, existem informações que são necessárias, que seriam informações até de utilidade mais pública para manter uma segurança jurídica nas relações. E há países hoje enfrentando o desafio do combate ao terrorismo, e aí a motivação de segurança, desde o 11 de setembro, desde 2001, vai aí praticamente 16 anos, desde essa época, vai justificando também relativizar um pouco mais privacidade. Então, conforme as cidades estão ficando possibilitadas de terem chips em todas as coisas e as coisas contarem sobre as pessoas, para pensar não mais no código de ética das pessoas, mas código de ética das coisas, como essas coisas vão se comportar. E como no direito a coisa perece para o dono, quando uma coisa fizer uma coisa errada, quem responde pela coisa? Então, esse debate acaba sendo trazido hoje e a gente vai alcançar, falar de Big Data, internet das coisas, mas ele alcança até uma pequena discussão já entrando em inteligência artificial, a robotização da sociedade, não é algo tão novo. Nós vivemos isso na própria Revolução Industrial Inglesa, ao redor de 1817, havia os lumitas, toda a discussão relacionada àquele que era contra as máquinas no processo industrial de trabalho. Superamos isso 200 anos atrás e agora estamos voltando de novo com isso, com aquele medo da máquina substituir o ser humano e qual é o nosso papel nessa função de trabalho. Então, aqui eu deixo no material, é um breve currículo, está mais atualizado. Esse ano eu acabei incorporando as pesquisas realizadas na Alemanha no Instituto Max Planck, em Nova York na Columbia University, e eu assumi esse ano como conselheira de ética da Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, essa pauta assim, da ética envolvendo a tecnologia tem sido uma demanda muito interessante de reflexão. Estou incumbida numa missão de constituir um instituto específico sobre digitalização humanizada e falar sobre uma carta de princípios éticos em cima da robotização, da inteligência artificial. Então, o direito se aproxima muito do debate ético, até nessa escola filosófica, e porque depois, em algum momento, de repente, a gente tem que escrever uma regulamentação, né? A gente pode ficar nos códigos de conduta, que são referências, que seria uma soft law,
mas em algum momento, ainda mais em países muito codificados, muito legalistas como o Brasil, alguém acaba trazendo isso para um cenário legislativo. E aí a estratégia de construir soft law acaba sendo até uma melhor prática das próprias empresas de querer construir já a primeira camada de referência legal anterior ao próprio legislador, para ele usar como referência. Até para você ficar menos sujeito a uma intervenção do Estado numa situação econômica que ele pode não compreender a transformação digital, a transformação tecnológica. Então, muitas vezes no Brasil, o nosso Estado meio de passividade, frente a só analisar mudanças legais, depois que a lei já saiu, ou quando o projeto de lei já está tramitando, nos coloca em desvantagem. Fomos surpreendidos com o Marco Civil da Internet, fomos surpreendidos com a legislação do ponto eletrônico, fomos surpreendidos com a própria discussão e o debate todo que agora já acontece envolvendo o Projeto Nacional de Internet das Coisas. Quando a gente vê, já está lá. Né? E aí perdeu-se a oportunidade de autorregulamentação de alguma entidade representativa das empresas, a própria sociedade civil ter proposto já uma primeira versão de codificação, antes disso já virar pauta do legislativo, né? Então, aqui ficam as obras. A minha obra da Thomson Reuters, que é o Direito Digital Aplicado 2.0, infelizmente está esgotado, por isso que eu não estou fazendo autógrafos dela, mas a do Direito Digital, sexta edição, está aqui, está no evento com a editora Saraiva, depois quem tiver interesse. Das obras todas lançadas no ano passado, as mais novas são essas duas. A terceira é o Tratado de Computação Forense, se tornou uma obra muito interessante porque é bem didática sobre questões de coleta de provas eletrônicas, que acaba sendo um aprendizado que o pensador jurídico precisa conhecer no seu ofício. E desenvolvemos também, isso está gratuito, acessível pelo site da ACREF, um manual de melhores práticas para a coleta de provas eletrônicas, principalmente envolvendo os casos da indústria financeira. Então, está publicado, fiquem à vontade, quem quiser tirar foto de algum slide, tranquilo. Depois, acho que essa filmagem aqui dessa atividade também vai ficar no site da Thomson, então dá para resgatar. Mas por que nós pensamos nesse material? Até para virar uma referência do próprio judiciário, da própria autoridade que fiscaliza, de um banco central, de um ministério público. Porque quando você faz um processo de normalização, de padronização de coleta, tem mais chance de não ter risco de discussão se aquela evidência teve ou não quebra de cadeia de custódia, de integridade, porque você seguiu uma metodologia. Se seguimos esse passo a passo, se é assim que tem que fazer e está todo mundo fazendo desse jeito, é assim que eu vou apresentar para o judiciário. Então, o que acontece hoje é que é mais fácil para um negócio avançar na transformação digital da vitrine, coloca lá, né, toda uma modernidade, faz um aplicativo, faz um contrato dizendo que contratamos eletrônico, coleta biometria, tudo, mas se alguém discutir alguma coisa num dado momento, a gente vai ter que apresentar as provas, e essas provas eletrônicas hoje acaba que a gente perde o caso por não botar o log de autenticação, log de lugar, de local, log de tempo, não apresentar isso dentro de um padrão adequado. Então é quase morrer na praia ainda tendo a prova. Isso quando acha a prova. Porque o maior desafio que a gente vai ver do Big Data hoje, do volume de dados guardados, não é guardar, é achar. É achar o que guardou, é essa inteligência no uso dos dados. Então, se você já não planeja aquela aplicação de uma forma que facilite depois eu identificar contratação em quem contratou, quando contratou, como contratou, onde contratou, vai ficando uma massa de dados, de informações que dificulta, no prazo legal, a identificação. Tem a prova, está em algum lugar, né? A gente só não conseguiu ainda localizar. Então, isso acontece bastante hoje. E aí, para quem ainda não tem essa referência, né, eu tenho hoje um trabalho com a área militar, dou aula na Escola de Inteligência do Exército como professora convidada, com essas temáticas de cibersegurança por conta da proteção de fronteiras, de soberania nacional, o que me permitiu aí ganhar 3 medalhas militares. Então, para a gente refletir, Pierre Levy tem várias obras que ele já falava da linguagem do hipertexto. Então, ele já dizia que no futuro não haveria
suportes físicos levando a informação, ele quis fazer referência principalmente à tradição do papel, né? Querendo dizer que tudo estaria dentro da internet, né? Tudo estaria convertido numa linguagem mais digital. De certo modo, a gente já está vivendo essa realidade. A questão é que nós não nos preparamos tão bem para que ela acontecesse. E o modelo da gratuitidade da internet aumentou a adesão. Então, ela teve uma explosão de uso, de usuários, mas não permitiu uma construção de um modelo de base segura, né, com uma aplicação no uso de padrões tecnológicos mais seguros. Então, nossa cultura de usar criptografia, né, a nossa cultura de utilizar ambientes que estão, no mínimo, aplicando hash, né, outras metodologias de proteção de arquivos, é baixa. Então, conforme a gente foi indo para o mobile, isso também gerou mais incidentes. Então, hoje o que se pergunta, mesmo quando você tem um conteúdo e esse conteúdo está trafegando, seja ele ser sigiloso de uma empresa, seja ele ser de propriedade intelectual de alguém, então outra pessoa está trafegando aquele conteúdo sem ter pedido autorização. Então, pode ter sido um vazamento, pode ter sido uma infração de licença, né, de propriedade intelectual. Por onde ele passa, ele fica também, né, que é o poder da reprodutibilidade do conteúdo digital. E aí a discussão hoje é: quem responde por isso? Porque como no modelo digital, quando eu consumo banda, consumo tráfego, eu estou gerando um negócio. Quando eu acesso um site para baixar algo, mesmo que seja pirata, eu estou gerando audiência, né? Ou seja, de certo modo, a indústria dos dados, ela é o grande modelo de negócio. Se esse dado está legítimo, não está, legal ou ilegal, o que quer que aconteça, existe hoje desde um YouTube, que quando alguém coloca um vídeo lá, não autorizado, com uma música não autorizada, de certo modo também está gerando audiência, né? Ou seja, então, o que começou a se repensar depois dos anos 2000, então não é uma escola jurídica de muitos anos, é algo de 17 anos de pensamento, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Chile, entre outros países, a quem cabe essas responsabilidades? É solidária, subsidiária? Cabe a esse primeiro dono da portinha, desse ambiente digital que alguém conecta? Cabe a quem fornece essa conexão? Quando eu estou num grupo do WhatsApp, se alguém compartilha um conteúdo ilícito ali, todo mundo do grupo responde? Está todo mundo recebendo? Quem cala consente? Ainda mais se passar adiante. Então, você começa a aproximar muito essas discussões. Quando a gente chega na internet das coisas, que é onde eu vou chegar, a gente ainda não tinha resolvido essa discussão. E aí, de repente, agora, como tem uma lei nova na Alemanha sobre carros autônomos. Tá, tem um carro autônomo, agora é meu carro dirigindo. Então, se algo de errado acontecer, a culpa é de quem? Do dono da máquina. E aí o dono da máquina vai ver se de repente tinha um vício oculto do fabricante. E aí a empresa seguradora precisa saber essa informação para saber se o seguro aplica ou não aplica. Se é questão de fabricante, se era questão de a máquina, da própria máquina, conduzindo a máquina. E essa discussão hoje na internet das coisas, ela traz esse desafio justamente que a gente não tinha resolvido no estágio anterior. Se alguém usar o Wi-Fi da sua casa para fazer algo de errado, no princípio da responsabilidade, o assinante com CPF amarrado ao número do IP daquele momento é o primeiro responsável pelo que aconteceu. Pelo menos uma responsabilidade civil por danos causados a terceiros. Pode ou não ter direito de regresso. Aí vai discutir se é solidário, se é subsidiário, se depois ele pode ou não processar o usuário que o fez, se ele conseguir investigar. Mas imagine então quando a gente vai para uma situação agora de smart cities, né? Em que aquele carro vai ter falado com um bueiro, que vai ter falado com um poste. Aí quem botou o poste foi uma concessão, uma parceria público-privada com a prefeitura. E aí a partir daquela informação, de repente se tem uma situação que pode causar um dano. Ele fica então como uma responsabilidade objetiva do Estado, direto da prefeitura, já que aquilo conversou com o poste e o poste então está sendo algo da prefeitura que ela fez concessão com uma entidade privada para fazer uso dos dados. E aí, para fechar, só para a gente poder avançar aqui no raciocínio, se hoje as leis estão exigindo consentimento prévio para que se possa usar a informação pessoal de alguém, no caso de um drone ou de um poste, aonde é que eu peço esse ok na política de privacidade?
Não é porque eu estou morando naquela cidade, mudei meu endereço para aquela cidade. Saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo. A partir do momento que eu mudei endereço, que eu fiz um registro lá de conta de água, de conta de luz, de prefeitura, PTU, botei PTU no meu nome e pronto. Aquela municipalidade já pode usar meus dados? Para qualquer coisa, para qualquer fim, com qualquer prazo. Se a gente for olhar o Marco Civil da internet, já estava dito que não. E aí, avançando agora para a internet das coisas, qual é a primeira intenção do Plano Nacional de IoT? Alterar o Marco Civil da internet. E aí estamos no momento dessa discussão, desse diálogo. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Quis fazer esse raciocínio para a gente ver da onde fomos, desde aquela pequena discussão de que alguém usou o Wi-Fi da minha casa, quem é que responde? Até chegarmos nessa situação do poste da prefeitura e o uso da informação do indivíduo. Então, o McLuhan já dizia, né, que se a gente cria coisas, as coisas nos recriam. A gente vai mudando a cultura e a atitude das pessoas a partir do uso da tecnologia. Com toda certeza, a gente vai ainda vivenciar uma situação nova na realidade de trabalho, com o aumento dessa robotização e com toda uma discussão que está se tendo na hora em que você já tem um call center mais robotizado, em que antes você tinha várias pessoas atendendo pessoas e hoje você já faz o primeiro atendimento por robô. E só se no primeiro atendimento não resolver a problemática é que você vai escalar para um ser humano. Então você já começa a ter aí um cenário muito diferenciado. Se a gente for avaliar quanto tempo nós estamos digitalizando a sociedade, pensando os efeitos das tecnologias anteriores, o papel foi a maior tecnologia portátil que a gente já tinha inventado no mundo, na época. Revolução, papel foi a revolução. Papel junto com a prensa do Gutenberg foi a combinação perfeita para compartilhar conhecimento e gerar documentação das nossas relações. Mas olha quanto tempo tudo isso ficou sendo muito comum na vida das pessoas e no pouquíssimo espaço de tempo, de 44 até agora, que estamos vivendo aí um cenário de 60, 70 anos, com todo o restante da ruptura ou disruptura, que usa muito o termo disruptivo hoje, do digital. Então, para a assimilação disso do ponto de vista de cultura é um desafio. O que está acontecendo hoje com as empresas? Tem que ter os dois pés. Fica com um pé no papel, um pé no digital. Um pé no papel, um pé no digital. Vira esquizofrenia. Porque aí uma parte da sua documentação está de um jeito, uma parte está do outro. Recebe nota fiscal eletrônica e imprime. Imprime e bota carimbo, digitaliza. Você fala, que é isso? Então a gente começa a sofrer muito com não ter feito a conversão. Dizer, daqui a aqui não quero mais o papel, só assumo o digital. Essa convivência tem criado situações jurídicas de maior risco. Então, quando eu pego algo do digital, transformo em papel, digitalizo de novo, eu tenho mais chance de adulteração. Naquela nota fiscal eletrônica, eu posso mudar valor, data de aquisição, de compra, muda a garantia. Apresentando para alguém mais leigo que aceita aquele documento impresso, que não vai checar lá no número-chave da nota qual era a nota original verdadeira, eu acabei de enganar alguém. Então, a gente começa a ter fragilidades vivendo essa transição. A transição acabou que está ficando muito longa. Então, dizem que para a gente assumir a cultura digital 100%, a gente tem que aposentar o carimbo. Porque as pessoas, quando elas têm um carimbo na mesa, elas têm que carimbar. Ela vai dar jeito de gerar alguma situação que ela tem que carimbar. Não importa se é empresa, não importa se é autoridade. Então, há uma campanha na Europa, Europe 2020, de morte ao carimbo. De fato, de que o carimbo é um artigo vintage que deveria ser guardado como item de colecionador. E se ele está ali disponível, em algum momento alguém vai extrair um original digital, papel, rubricar, algo que é fraudável, rubrica é fraudável, não é a mesma coisa que firma, muito menos com reconhecimento, e depois colocar de novo aquilo no sistema, tendo uma perda da robustez. A robustez significa manter a manifestação de vontade sempre no seu primeiro suporte originário, aonde ele foi coletado, não migrar ele de suporte. Então essa é a família que a gente vive hoje. Então toda
vez que a gente pensar no direito, nas discussões de ética, segurança, educação, é o tema da Finaló desse ano, pensar discussões de ética, de integridade, de tecnologia, a gente não está nem mais olhando aqui para esses pais, a gente está olhando para esses bebês. Está dizendo qual o cenário que nós estamos construindo de modelagem, né, dos modelos, porque quando nós éramos bebês, nós assumimos uma modelagem feita 100, 200 anos antes de nós, de princípios, de melhores práticas éticas, de condutas de agir, a rotina do como arquiva uma coisa, do que se faz, hábitos de portar junto com as pessoas, tudo num período anterior. Então, hoje o que eles vão entender como referências de certo e errado, ainda precisa ser melhor documentado. Porque não está escrito em lugar nenhum essa referência, não está nem no livro da escola ainda, que é quando a gente fala da importância de ter a aula de ética digital. Né? De você ir padronizando um aprendizado do mínimo denominador comum sobre comportamento ético e seguro. O que isso traz para as empresas? Mais risco. Hoje um aprendiz, um trainee, ele não entende o que é proteção de sigilo profissional, o que significa segredo de negócio num suporte de dados, quando ele está no ambiente de trabalho. Se ele acessar uma informação, ele tem a naturalidade de compartilhar. Estou sabendo disso, contei no Facebook. Estou sabendo disso, postei no Instagram. Acabei de receber isso, mandei no grupo do WhatsApp. Ou seja, o nosso esforço hoje de compreensão de alguns institutos que eram básicos até para um processo de trabalho, proteção de patente, né, pensar propriedade intelectual, hoje você tem ressalvas com aquele grupo, com aquela equipe. O que o Marco Civil da Internet fez em 2014? No artigo 3º disse que o acesso à internet é um direito essencial do cidadão brasileiro. Então, nós passamos a ter direito à internet. E aí, quando você vai conversar aqui no planejamento, na Secretaria de Planejamento, Gestão, Inovação e Tecnologia aqui de São Paulo, são duas secretarias, né? Planejamento e Gestão, a outra Inovação e Tecnologia. Você tem aí mais de 122 telecentros, aumentando isso, porque você tem que gerar inclusão desse cidadão, né? Só que quando ele chega hoje num telecentro público, que aquele link de número de IP, de conexão, vai estar associado à prefeitura, se algo a partir dali foi feito que gera um dano a terceiro, quem é que responde? A prefeitura, o Estado. Acabei de usar um recurso que o Estado ofereceu. Se eu usar do sistema S, né, aí já começamos a ter toda a discussão para propósito, Senac, Sebrae, né, vou usar alguma coisa aí de Senai, SESI, qualquer um desses ambientes. Entrei lá, tem um terminho de uso dizendo, coloque aqui seu nome e seu CPF. Se tiver isso, pelo menos, em uma política de privacidade, já começou a estar dentro do que foi determinado no Marco Civil da Internet para eu ter, e como ir atrás de quem fez. Eu me vitimar. Dizer, olha, eu perguntei quem era, disse as regras de uso, o outro não fez, eu sou vítima. Mas se eu nada fiz e deixo esse Wi-Fi aberto e solto, já era o quê? Um risco de responsabilidade. Na Alemanha, quando estive esse ano em Hamburgo, eu achei muito interessante a tendência de cybercafés não terem Wi-Fi devido às decisões do tribunal alemão de responsabilização do cybercafé a partir da conexão que ele não conseguia identificar. Então, imagina você ter muitos turistas, muitos imigrantes, alguém faz alguma coisa a partir dali, chega no cybercafé, que é um café, e ele não consegue identificar por uma questão de ter que ter uma estrutura maior de autenticação, e aí o cybercafé diz, então, não quero ter a internet. Ou seja, essa internet que gera a responsabilidade, ela é tão atraente assim? Qualquer biblioteca, qualquer café, qualquer lojinha, restaurante hoje acaba trazendo a internet conectada até uma loja de conveniência, tá? Para atrair o cliente. Mas se trouxer junto uma responsabilidade pelo que o cliente está fazendo na internet, será que vale então tão a pena? É uma conta de custo-benefício. Então essa é uma discussão atual quando você fala do me dá o Wi-Fi, da conexão, do como que você separa a responsabilidade de quem assina o serviço para aquele que deixa o usuário conectar. Que nem emprestar o carro para alguém. Dar uma volta, atropelar uma pessoa. Como é que eu separo a responsabilidade do dono do veículo de quem usou o veículo? Tem situações que é uma linha muito tênue e muito difícil. Ela acaba ficando solidária.
aquele menino de jet ski que no litoral de São Paulo atropelou uma menininha na praia, que o tio deixou usar o jet ski, respondeu o tio, dono do jet ski, e o pai do rapaz que era menor de idade. Mas respondeu o tio, dono do jet ski. Aquele princípio muito forte ainda de que a coisa perece para o dono. Então, na internet das coisas, essa questão de que a coisa perece para o dono está sendo um debate muito grande. E a gente está vivendo uma transformação do que é bem físico para bem digital. Então, enquanto que os bens físicos a gente fazia uma gestão até por limitação física dele, ele esgota, ele encerra. Isso era até o princípio de reposição do bem. Ele esgota, ele encerra, eu faço até o cálculo de preço pensando que você tem que comprar de novo. Agora, os bens digitais, eles já são muito mais infinitos, não esgotáveis, não são tão perecíveis quanto os bens físicos. O que isso começou a acontecer como modelo de negócio? Muito interessante para a gente entender o desafio hoje, gente. No final das contas, é sempre financeiro, econômico. Quem paga a conta? Quem vai pagar a conta da infraestrutura na hora em que você vê que a gente está mudando a forma até de conseguir cobrar os impostos dessa sociedade digital? Só para dar um exemplo da mudança de cobrança de imposto. Cada DVD vendido tem mais ou menos 44% de imposto, segundo o IBDT. Então, se ele custa R$40, R$17,60 por filme. Um DVD tem um filme, em princípio. Então, nesse consumo de conteúdo tradicional, é o consumo de dados de conteúdo, você arrecadaria R$17,60 cada filme comprado no suporte físico de DVD. De imposto, não estou falando do custo de produção, esquece produção. O Estado recebe R$17,60 de fatia cada vez que alguém queria comprar um DVD. Quando você vai para a Netflix como um serviço mensal, primeiro você muda de ICMS para ISS. Você muda completamente, não só a alíquota, mas quem recebe. ISS é completamente municipalidade, não há mais discussão entre estados. Então, o estado não está mais recebendo, não há mais uma circulação física daquela mercadoria. E aí há uma discussão do município de quem presta o serviço, do município de quem contrata aquele serviço, vira uma disputa entre eles. Por quê? Tem Netflix se você não tiver energia? Não. Tem Netflix se você não tiver telecomunicações? Internet? Não. Então, existe uma camada de infraestrutura, que eu estive no evento de infraestrutura, que depende muito de investimento. Seja direto, seja por concessão, por subsídio, por terceirização, por privatização, por parceria público-privada, qualquer nome que a gente possa dar. Mas como que eu faço financeiramente isso dar certo? Aqui você vê que numa conta de R$17 vira R$2. Aqui, enquanto que R$17 era só o imposto, aqui virou 2. Para N filmes por 30 dias, para pelo menos 4 usuários de perfil numa casa. Isso gera um impacto arrecadatório impressionante. É impressionante. E quando você começa a falar dessa guerra hoje em cima da arrecadação, aí a gente vai entender que no final as Smart Cities são uma remodelagem do modelo de arrecadação do Estado agora em cima dos dados que a cidade pode gerar sobre os indivíduos. Porque eu não vou cobrar imposto, eu tenho que cobrar dados, tá bom. Então, quando a sociedade muda, o direito também muda e evolui. Então, nós entendemos que o direito digital é um upgrade do direito. É um direito bem transversal. Ele acaba pegando todos os ramos do direito, civil, criminal, trabalhista, constitucional, tá? Numa sociedade que está digital, que decidiu que no seu modelo de relações, o suporte principal de interseção entre pessoas e empresas vai ser o digital. É ele que registra, é ele que gera relação. E agora a gente começa a discutir se é ele que assume também poderes, na hora que eu digo que um robô possa contratar, que um robô possa agir com responsabilização. Então, quando você fala o digital, ele é muito mais do que dizer que aquilo ficou eletrônico. A visão hoje de a sociedade digital, cidades digitais, é um passo muito além do ponto de vista da gestão público-privada do que era o que a gente discutia lá no Livro Verde, no final dos anos 90, de governo eletrônico, que era simplesmente ter uma interface eletrônica para dialogar com o cidadão.
né? Aqui você está fazendo uma mudança no modelo de arrecadação, você está fazendo uma mudança no modelo econômico, até na forma como a gente emite moeda, quando a gente fala de Bitcoin, na forma como a gente confirma a legitimidade de um documento pensando blockchain. Quer dizer, você está revisitando os principais institutos. Por isso que não é uma sociedade de direito eletrônico. O direito eletrônico era do início dos anos 90, como era chamado também cibernético, como se fosse algo separado, espaço da internet da sociedade tradicional. O digital fundiu, ele juntou tudo e evoluiu. Passou para uma próxima etapa, que nem próximo level do jogo, né, que meu filho fala. Então não adianta empreender, você tem que pensar a sustentabilidade desse digital, né? E sustentável hoje é falar em ética, transparência, governança e compliance. Por isso até que à tarde eu vou estar num debate no painel de departamento jurídico sobre compliance. Quando você começa a dizer, esses são os 4 pilares de sustentável. Então, quando a gente trabalha, que se o direito digital é a inovação do próprio direito, ele está sendo trazido para a gente não fazer puxadinho digital. Ou seja, no final das contas tem que ser ético, transparente, em conformidade com a lei. E aí a gente está vivendo uma sociedade de mais responsabilidade, porque quando a gente junta tecnologia e informação, traz muito poder. Então, Big Data, internet das coisas, exige pensar 2 tipos de riscos que a gente não estava acostumado a medir nas empresas: privacy risk e cyber security risk. Então, quando você faz hoje uma pós e você faz um MBA, que nem eu fiz na Fundação Dom Cabral, uma pós em riscos, gestão de riscos, não tinha aula de riscos de privacidade, riscos de cibersegurança. Esses estão na camada dos riscos operacionais, talvez a camada mais novinha em folha, da pontinha das coisas que a gente está aprendendo agora, como analisar e medir, e com alto impacto. Se chegar para alguém e falar assim, como está a sua avaliação de privacy risks? Cybersecurity risks, eles já começam a entender um pouco mais, porque vai dizer, pelo menos eu vou chamar alguém da TI, vou chamar alguém de cybersecurity, mas o meu CPO, o meu DPO, que seria o meu Data Privacy Officer, o meu Chief Privacy Officer, isso está muito recente. Isso é uma história que a gente está conversando de 2016 para cá, quando saiu a diretiva europeia a respeito de privacidade, que é GDPR, atualizando essa temática toda e assim por diante. Então, hoje a nova questão da discussão da ética é a transformação digital está com a ética e com a sustentabilidade. Dito isso, a gente enxerga quebras de paradigma, riscos, né? E a partir daí vamos dar tratamento. Quando a gente fala da internet das coisas e a indústria, se ninguém falar nada, gente, todo mundo quer poder usar os dados para tudo. Ué, o céu é o limite. Lógico. Se eu estiver investindo em alguma coisa, eu puder usar o máximo da informação para poder entender e desenvolver um novo medicamento, e você puder me contar no hospital o que está acontecendo com as pessoas, maravilha. E se eu puder contar para os meus parceiros aquilo que eu fiquei sabendo, que o hospital me contou, e assim eles também puderem desenvolver alguma coisa. Então, assim, até onde está legítimo, não só o que a gente chama da captura, que é a justificativa, a base legal para você coletar um dado, mas até onde eu posso compartilhá-lo, com quem eu posso compartilhá-lo, aonde o compartilhamento depende da finalidade da coleta. Ou seja, se eu compartilhar com ele um dado, ele terá que usar para a mesma finalidade que eu coletei. Ele não deveria usar para outra finalidade. O problema hoje é que nós não fazemos um tracking disso. Depois que compartilha, aí fazemos um evento juntos. Compartilhamos a base de dados, o mailing. Aí o outro faz e usa o mailing para outra coisa, diferente da que eu contei para as pessoas que eu tinha capturado. Então, sendo os dados o ativo mais valioso, o tempo sempre passa rápido, estou com 10 minutos aqui para a gente completar. O que nós temos visto, né, mostrando para vocês nessa Data Driven Society, é que os dados deveriam poder ser a moeda. Então, eu dar o empowerment para o indivíduo de que ele pudesse, com a sua informação, negociar. Quero um desconto numa loja, vou dar meus dados para poder receber esse desconto. Ah, adorei comprar uma geladeira da Whirlpool, e aí se eu der ok naquela política da Whirlpool, a geladeira conta para o Whirlpool o que eu estou comendo naquela compra da geladeira, o que eu boto dentro da geladeira, e assim eu ganho
alguma coisa de manutenção da geladeira de graça. Ou seja, era trazer para o indivíduo o direito de free data flow, de negociar livremente os seus dados. Só que houve uma discussão de que, de repente, esse usuário hipossuficiente, que não entendesse bem como trabalhar essa negociação de dados, podia estar fazendo cheques em branco, então que o Estado teria que dar uma proteção mínima em termos de direitos humanos, de human rights, para não deixar ter abusos. Porque se deixar, puxa o dedinho, puxa a mão, leva ele todo peladinho, né? Quer dizer, leva o corpo inteiro. Então, há esse equilíbrio, ou seja, o mercado consegue se equilibrar sozinho ou pode tender ao que eles chamam de market failure. E aí, por isso, a Europa passou a liderar, dentro de uma diretiva, essa discussão. Usou a bandeira dos direitos humanos, mas com uma roupagem por trás muito mais economicista. Porque, de certo modo, se eu trago uma regulamentação que se você não seguir, você é multado, e a maioria das empresas que podem acabar não seguindo é justamente as empresas que mais acumulavam dados na economia digital, cuja matriz fica fora da própria Europa, significa uma certa forma de captura de receita. Aplico uma multa, 1 milhãozinho aqui, 5 milhõezinhos ali, tá? E vou arrecadando recursos para viabilizar o que eles chamam de Digital Single Market europeu. Também posso estimular que o meu cidadão prefira escolher a empresa compliance e a minha regulamentação, que bota um selo lá, Certified Compliance GDPR. Então, começou a se entender que talvez esse tipo de regulamentação, isso é uma visão da OMC, da Organização Mundial do Comércio, pudesse de algum modo se tornar barreira tarifária. Ou seja, eu não quero tanto que os outros players venham competir aqui no meu mercado, crio uma regulamentação bem rigorosa de proteção de dados e, de certo modo, atrapalhe um pouco alguns modelos de negócio que não consigam seguir a regulamentação e ainda multo eles e capturo um recurso financeiro. Então, o que a gente tem que ter cuidado? É que se isso for isso, se a gente ficar muito igual à regulamentação europeia, a gente acaba fazendo fechamento de mercado, ao invés de estimular que os negócios venham para cá. E o Brasil não está no momento para estimular fechamento de mercado. Então, a gente não quer nem ficar mal na fita com a União Europeia, nem podemos, temos que tentar nos adaptar à GDPR, mas também não podemos seguir um modelo rigoroso demais, que não estamos tão assim autossustentáveis com o desenvolvimento tecnológico, para dizer que faríamos um fechamento de mercado. Então, qual a sua estratégia de dados? Hoje há essa visão de que se alguma coisa não está sendo cobrada de você, é porque com certeza você está pagando com seus dados. Isso é uma lógica atual do modelo da internet. Por isso, há quem diga que se a gente começar a ter mais privacy risks dentro de um cenário de governança, você pode até tornar indisponíveis alguns serviços ofertados hoje. Porque não vai valer a pena. Eu quero montar um aplicativo e botar lá na Apple Store. Sou uma empresa ainda pequena, uma startup. De repente, para aquilo que eu tenho que atender de regulamentação da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, do Chile, de todos os países que estão saindo com regulamentação de proteção de dados, e prevendo multa. Se eu não atender, vou me aplicar. É melhor, então, de repente, fechar um pouco mais. Dizer, então, vou operar só no Brasil, então, vou operar só na Europa, só no Chile. Então, você tem uma revisitação dessa modelagem de negócios. E as cidades inteligentes estão com esse mesmo desafio. Por quê? Por conta da captura de dados. Uma cidade captura dados só de cidadão? Of course not. Quantos visitantes, quantos transeuntes, quantos passantes. Aí começa toda uma sofisticação dentro do modelo jurídico. Porque até então, quando a gente fala em relação entre empresas, eu estou coletando lá, numa política de privacidade ou num contrato, um ok daquela pessoa. Se a gente pensar numa relação de cidadania, estou coletando de cidadão. Se eu pensar numa relação de endereço, estou coletando lá na municipalidade um contribuinte. Então, peguei lá no princípio do contribuinte. Mas e aqueles todos que estão fora do contrato? Porque eu não tenho um contrato com ele. Estou coletando como? Aí a gente ficou numa grande lacuna relacionada a como eu legitimo o uso da informação de internet das coisas nas cidades. A Rússia já tem um projeto desde 2011 que começou a desenhar uma infraestrutura de hardware da cidade, e as cidades hoje que estão com um modelo mais ousado de internet das coisas, curiosamente, são cidades que ignoram mais direitos civis. Direitos humanos. Então, eu sou o Estado, quem passar por aqui, os dados dele é meu.
Simples assim. Então, a gente tem isso com Rússia, tem isso com China, tem isso com Indonésia, com modelos de localidades em que eu posso tornar digital sem perguntar nada para ninguém. Muito diferente do que é a dinâmica para ser adotada em América Latina, em Europa, Estados Unidos, né? Pensando então um modelo libertário, mas em respeito à democracia e direitos civis dos dados, né? Dos humanos por trás dos dados. Singapura é um exemplo. Singapura botou chip em tudo quanto é canto, coleta o dado de todo mundo e usa. Se você for a Singapura, você vai deixar rastro lá. Seus dados serão usados. Com toda certeza. Mas ele ainda coloca um policy em termos de uso. Estaria sujeito a uma discussão de territorialidade, daquele policy estar ou não atendendo a localidade onde ele está coletando dado e a nacionalidade. Hoje existem 2 princípios jurídicos aplicados ao uso de base de dados. Nacionalidade do dado, de quem é o cidadão do dado. Por exemplo, a GDPR, que é a lei geral hoje da Europa relacionada à proteção de privacidade, ela acompanha a nacionalidade. Então, mesmo que eu não esteja com dado na Europa, se for de europeu, acompanha a regra da GDPR. Né? E a territorialidade, que significa se eu estiver com qualquer informação, mesmo de outro, mas na Europa. Então, também estou sujeito a aplicar GDPR. Então, hoje você tem essa dupla aplicação. Então, o desafio da Google é dentro de construir um framework, né, de termos de uso, que está mais global, conseguir ter essa adaptabilidade com nacionalidade e com territorialidade. Porque a nacionalidade caminha por aí. Né? Então, ela é até um modelo hoje do tipo levar junto com o dado a regra jurídica de origem. É um princípio do direito internacional privado aplicado há muito tempo que a gente está vendo incorporar agora nas questões do digital. Quando você olha algumas outras questões, como essa de Londres, que colocou os chips na lixeira, promovido pela GE, tá? E que o cidadão ficou surpreendido do, olha, para que está usando a minha informação com o chip na lixeira? Ou seja, as pessoas, quando elas têm um pouco mais de cultura a respeito de privacidade e proteção da sua informação, muitas vezes aquele modelo de negócio era, a cidade não vai pagar pela lixeira, quem vai pagar pela lixeira é uma empresa privada que, para pagar pela lixeira, vai botar um sensor e vai coletar informação em cima disso. Então, é um modelo que você vai viabilizando economicamente uma gestão pública, traz um benefício social, mas até onde a gente aceita essa moeda de troca e quem pode negociar essa moeda por mim? Eu empoderei quem? Legislativo, executivo, ou seja, como que eu legitimo que o cidadão tenha dado essa procuração de o que você pode fazer com os meus dados, né, para terceiros. Então, aqui é um exemplo, tá? Em Hong Kong, olha que avanço, olha o que eles fizeram. Eles fizeram uma campanha para pegar, através de sensores, quem jogou lixo na rua e botar a foto da pessoa nos outdoors dizendo, é essa pessoa que suja o chão. Aí agora fica ainda mais interessante a gente discutir limite entre Estado, autoridade, poder de polícia e privacidade. Então, são muito parecidos, mas não é a mesma pessoa. Mas isso é só para a gente poder tentar entender o quanto que, sem uma regulamentação e um limite, até onde vai o quê? Para nós aqui é chocante. Mas na China, né? Então, esses avanços assim com relação a isso, China usando dados pessoais para catalogar os próprios cidadãos e as empresas, né? Então, Big Data, internet das coisas, inteligência artificial exigem regulamentação? Na nossa visão hoje, sim. Não é algo que tende a um equilíbrio natural. Por quê? Porque informação com tecnologia é poder, não adianta. E poder tende a algum tipo de desvio, né, de quem se empodera desse poder. Então, se você não deixa muito claro, seja no ente público, seja no ente privado, os limites, há uma tendência natural de abuso de poder, né? Então, aí como você pode gerar uma referência disso? Então, o contexto atual hoje é que você teria o consentimento do usuário quanto à coleta, processamento, compartilhamento dos dados e ele pedir para sair da base. Então, tanto ele dá um consentimento prévio, quanto pede para sair da base. A questão é como eu operacionalizo isso com uma internet das coisas.
Não fico pedindo para as coisas, pedindo para as pessoas. Você comprou uma Smart TV, ela vai ter que te perguntar isso. Você comprou uma geladeira, ela vai ter que te perguntar isso. Você comprou, aí você comprou. Pelo menos tem uma relação jurídica de compra e venda. Agora, e o poste colocado? A cerca colocado, o semáforo da rua. Então, há uma discussão hoje que é fácil pôr o chip, já sair de fábrica o chip que permite que as coisas se comuniquem. A questão hoje está na modelagem que até então nós tínhamos entendido como um acordo de vontades, muito mais contrato e privado. Então, como vai ficar no contexto das Smart Cities? Tanto para eu entrar, ter dito que eu quero, que é o ok, se eu posso ou não dizer que não quero, porque essa é uma discussão atual. E como que eu saio? Que de repente eu não estou mais naquela cidade, acabei de sair, era só um visitante, era só um passante, ou eu me transferi e mudei, não quero mais que você continue usando os meus dados dentro daquele ambiente. Então, nós entendemos que vai ter muito campo para trabalho jurídico, agora trazendo visões do direito internacional privado e visões do direito administrativo. E essa convergência é muito interessante. Porque até então o direito digital estava aprendendo com civil, criminal, trabalhista, constitucional, mas não tinha botado tanto pé no direito internacional e no direito administrativo como está colocando agora por conta da internet das coisas. Está tendo que trazer princípios desses direitos e repensá-los, revisitá-los para situações que a gente não tinha discutido ainda. Então, quando você tem um cyberattack, paralisa, um ambiente. Porque a partir do momento que tudo tem internet, tudo tem uma porta. E aí voltamos para o princípio da responsabilidade. A quem eu vou responsabilizar? O fabricante que deixou aquela porta. Porque o que aconteceu com o WannaCry? Foi dizer, você não baixou a atualização. Tá, então tá bom, você faz um negócio com bug, você me diz depois para baixar a atualização, que seria recall, eu não faço recall, meu carro bate por causa do recall, que eu não fiz por causa de uma vulnerabilidade de fábrica, e você diz que a culpa é minha. É como se você transferisse para o usuário final a responsabilidade da vulnerabilidade. E isso é uma dinâmica hoje na indústria de tecnologia que meio subverteu a lógica da responsabilidade quando a gente analisa para outras situações. Só que se você pensar isso num grande espaço público, você vai dizer o quê? Os postes da cidade de São Paulo não baixaram as atualizações. Por isso sofremos um atentado, uma situação maior. Então, há hoje uma discussão, e na Alemanha saiu uma legislação que obriga um padrão mínimo de segurança na nuvem, no cloud. Diz, não me importa que indústria que você é, em que país que você está e que contrato que você tem. Você vai ter que seguir esse padrão mínimo de segurança. Então, há hoje uma visão que tanto o assunto de privacy, que é o data protection, como o assunto de cybersecurity, vai precisar de definição de padrão mínimo. E isso está trazendo o quê? Necessidade de escrever leis mais técnicas. Regulamentação mais técnica, a gente tem uma referência no direito ambiental. Direito ambiental é regulamentação totalmente técnica. O que é poluir, o que não é poluir, o que é dióxido de carbono, como, não sei o quê. Então, aí lá vamos nós no direito digital agora ficar estudando as referências do direito ambiental, do como você cria uma entidade que pode manter isso sempre atualizado. Porque o problema de você ter padronização técnica dentro de lei é que fica obsoleto rápido. Então, não dá para mexer um dia e dizer que a gente vai mexer daqui a 10 anos, 15 anos, nunca mais naquele assunto. Exige uma rotina, E as ISOs talvez tenham uma capacidade maior de padronização técnica do que a própria lei. Aí voltamos para a discussão da regulamentação ser de autorregulamentação, Então, hoje nós temos dois limites, como vimos a ética e a lei. Já trouxemos dilemas éticos, até de quem vigia o vigia dos dados, e alguns dilemas legais em cima dessa questão de quem legitima o uso dos dados pelo ente público e pelo ente privado. O ente privado vai lá e coleta direto de você. Mas se ele quer fazer uma parceria com o ente público, ele também pode ter medo naquela licitação, naquele convênio, naquela parceria pública e privada, de assumir um custo financeiro, que nem botar a lixeira lá em Londres, e depois ter uma problemática de uso da informação, porque o cidadão não estava avisado daquela situação. Quem é que tinha que ter avisado o cidadão da lixeira? Quem é que tinha que ter coletado o consentimento daquele cidadão para não gerar a reação que provocou não poder mais usar os dados, mas botou a lixeira. Então, houve ali um descumprimento contratual no final da história. Então, aqui eu vou concluir,
Nós hoje temos em vigor no Brasil, atualmente, para coleta de dados digitais, praticamente o artigo 7º do Marco Civil da Internet. Estamos com 3 projetos de lei tramitando. O 4276, o 5270 é o que está mais avançado de proteção de dados pessoais, mas ainda com debate. Então, há quem diga, botando só um pouquinho aqui mais para frente, fazer uma comparação, que há esse debate hoje entre Estados Unidos e Europa muito mais protecionista, Estados Unidos muito mais liberal, muito mais contratual. É um duelo mesmo. Por quê? Porque quanto mais eu puder usar os dados, mais modelos de negócios eu gero, menos custo eu tenho para o Estado, consigo terceirizar para as empresas privadas, porque elas vão poder usar o dado, porque elas vão ter algum benefício econômico. Então, já a visão europeia é uma visão mais, eu cobro muito imposto de todo mundo, é esse imposto que vai suportar o Estado, e com esse suporte de imposto do Estado eu protejo a pessoa dela própria e das situações que possam ocorrer na sua vida. Mas são modelos populacionais diferentes. Se você fizer isso numa população de 400 mil habitantes, é muito diferente só em São Paulo de 22 milhões de habitantes. Então, você começa a ter certas distorções dependendo de como é que você vai ter que garantir sustentabilidade econômica. O quanto você pode... Porque não é uma discussão apenas humana, proteção ou não da privacidade. E se esse humano quiser pagar menos imposto? Se esse humano quiser pagar menos por um produto ou serviço? Agora, o que não dá? Ele continua igual, pagando caro por tudo, todo mundo usa o dado dele, continua usando o dado para sempre e não ganhou nada. É aí esse debate da transparência, né? De que aí não vale, aí essa dinâmica não tá no mínimo proporcional, igualitária. Então, a GDPR entra em vigor em 25 de maio de 2018. Eu fiz aqui no material um rápido checklist para ver se a empresa tem ou não que está sujeita a GDPR. Mas o mais interessante que eles trouxeram como uma novidade regulatória é que é uma primeira vez que uma regulamentação específica sobre questões mais relacionadas a dados, ao uso de informação como diretiva, como lei, traz uma multa tão alta, que vai de 4% do faturamento bruto do grupo econômico ou 20 milhões de euros, o que for maior. Então, não dá para brincar. Lembra o caso da startup? É 4% ou 20 milhões de euros, o que for maior, pô, 20 milhões de euros no meu planejamento de liability. Aí o que está acontecendo? Está atraindo a indústria de seguros. Seguro em cima desse risco, do risco de privacy. Aí voltamos lá para a modelagem dos negócios. Então, há um grande impacto na economia digital. E aqui fica um rápido checklist, né? Então, a empresa hoje possui operação num país da União Europeia, dados coletados já teria que estar sujeito. Em princípio, era isso que eu queria expor para vocês. A gente vai compartilhar esse material. Eu tenho aqui um folderzinho, depois quem quiser pegar o cartão, caso queira pedir, porque em princípio é a Thomson que mandaria para quem se cadastrou, né, no evento, o PowerPoint. Mas caso vocês não recebam, quiserem levar o nosso material e o cartão, a gente manda o material para vocês com essa dinâmica. Aqui são infográficos já do que eu fui contando da apresentação para cada um, para ver justamente os cenários de complexidade jurídica em torno das bases de dados. Então, é um assunto que eu tenho desenvolvido na minha tese de doutorado, né? Fiz agora a defesa da tese, então é algo que vai sair, vai poder estar disponível para todos depois que a Faculdade de Direito da USP publicar, né, a tese. E acredito que a gente tende a precisar continuar, não só na linha de pesquisa, no sentido acadêmico, mas na parte das empresas, a estudar esse impacto, já que os dados determinam valuation das empresas. Você vai fazer valuation de ativos intangíveis, base de dados e marca. Os dois principais. Algo que interfira na possibilidade de uso dos dados tem impacto direto no próprio valor da empresa, né? Posso ou não posso. E não só posso ou não posso, se não posso e fiz, o que me acontece de penalty, né? De penalidade, de fine em cima disso. Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma perguntinha? Um comentário? O que nós vimos já é um início de convênios aqui no próprio município de São Paulo por conta da ideia de privatizar os parques.
E aí o uso dos dados dos parques, que a gente tem tido algumas declarações aí na imprensa. O Dória tem uma intenção de viabilizar várias coisas em São Paulo sem gastar dinheiro do município, e aí então permutando, fazendo convênio com empresas privadas, e como uma das elos de moeda de troca ser o uso dos dados. Com o passe também de transporte para a parte de mobilidade, do bilhete único, também teve logo no começo do ano. E tem uma cidade que a gente estava analisando, que é como se fosse um pequeno piloto que está sendo utilizado pela Intel, pela Cisco. Agora eu não lembro se é no Rio Grande do Sul, tenho que lembrar qual que é a cidade que está usando como piloto. Mas para nós mesmo aqui em São Paulo, já tem essa questão, tá? Então, obrigada, gente. Vamos liberar essa linha para a próxima turma, né? Obrigada.